Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Livres da Maldição. Quero ler com os irmãos um texto que está em Gálatas, o capítulo 3, dos versículos 10 até o 14, que está escrito assim: Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amados, toda a carta aos Gálatas é extraordinária e hoje eu quero encorajar os irmãos a lerem esse capítulo 3 inteiro e, se puderem, leiam os 6 capítulos da carta aos Gálatas. Essa carta nos explica claramente que Jesus Cristo, ele veio com um propósito. O propósito é para que tudo aquilo que foi prometido em Abraão se cumprisse através de Cristo Jesus. E quando nós lemos a história de Abraão, lá em Gênesis, nós conseguimos compreender, fazer um resumo, né? Resumir a vida de Abraão em uma frase. Deus estabeleceu Abraão para ser abençoado e abençoador. Deus estabeleceu Abraão como uma bênção, ele recebendo as bênçãos de Deus e ele liberando as bênçãos de Deus. Ou seja, ele era abençoado e abençoador. E é isso que Deus tem para toda a humanidade. Esse é o desejo de Deus, que todos nós sejamos uma bênção, recebamos as bênçãos do Senhor por meio de Cristo Jesus e sejamos abençoadores, ou seja, vamos liberar aqueles que liberam as bênçãos de Deus. Esse é o intuito. É por isso que Cristo Jesus veio, para trazer a redenção para a humanidade. Mas quem que acessa tudo isso? Aquele que crê, aquele que deposita a sua confiança em Cristo Jesus. E aí nós lemos aqui, nesses versículos, que todo aquele que se apoia na prática da lei, na verdade, ele está debaixo de maldição. O que é viver apoiado na prática da lei? Esse próprio texto bem curto que nós lemos, mas ele traz essa explicação. Ele nos ensina que a lei, ela não é baseada na fé, ali no versículo 12. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Ou seja, a lei enfatiza o esforço próprio, a justiça própria. Eu preciso praticar algo para receber algo em troca, para ser vivificado por aquilo que eu pratico. E a gente sabe que, infelizmente, não tem como viver assim, né? Se fosse possível, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. Jesus Cristo não precisaria ter realizado a sua obra. Se você ler o capítulo 3 inteiro, você vai perceber ali, né, qual que foi o propósito da lei. A lei, ela só foi entregue, acrescentada, a Bíblia diz ali no versículo 19, por causa das transgressões, mas ela funcionava como um tutor, como alguém que vai direcionando o povo até Cristo, né? A lei foi o tutor até Cristo, para que, chegando Cristo Jesus, nós pudéssemos ser justificados pela fé em Cristo. E agora não estamos mais debaixo do controle do tutor, ou seja, não estamos mais debaixo do controle da lei, estamos debaixo do controle de Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus veio para que se tornasse possível as bênçãos que foram liberadas, prometidas em Abraão. Jesus Cristo veio para que se tornasse possível que
todos acessassem essas bênçãos. Somos herdeiros em Cristo Jesus. É quando você lê ali no versículo 29 do capítulo 3 de Gálatas, fala isso. Se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E amados, quando nós lemos toda a vida de Abraão, ele recebeu bênçãos em todas as suas áreas, espiritual, na sua alma, na sua vida material, natural. Abraão foi plenamente abençoado e plenamente abençoador. É para isso, amados. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a verdade de Deus para nós. Por quê? Porque agora Cristo já veio. Cristo já nos redimiu. Olha o que nós lemos ali. Já nos redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição em nosso lugar. E agora, porque nós estamos em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegou até nós. Veja que ele no versículo 14 diz: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Não era mais agora só para o povo de Israel, mas para todos. Por isso que lá em Abraão, Jesus já disse: em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Todos serão abençoados. E Cristo Jesus fez essa obra completa, amados, de nos tornar livres de todo tipo de maldição. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Nós podemos ler um texto, e esse eu quero ler com os irmãos, que está lá em Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler dos versículos 1 até o 4, que está escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, o Senhor fez uma obra completa para nos vivificar. O primeiro homem, Adão, foi alma vivente. Isso nós encontramos nas Escrituras, lá de 1ª carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo explica isso. O primeiro homem, Adão, foi alma vivente. 1 Coríntios capítulo 15. O segundo Adão, Jesus, é espírito vivificante. A obra que Cristo Jesus realizou é para nos dar vida. E por meio da lei do Espírito de vida, nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. Toda a maldição que estava por causa do pecado, toda a maldição que estava sobre os nossos ombros por causa do pecado, nós fomos libertos. A lei do Espírito de vida nos libertou. Jesus Cristo se tornou maldição em nosso lugar e nos redimiu da maldição da lei. Mas quando nós lemos lá em Deuteronômio, no capítulo 28, a lista das maldições, nós vemos lá todo tipo de confusão, contenda, ansiedade, todo tipo de doença e de enfermidade, pobreza, miséria. Depois, se você quiser, você lê Deuteronômio 28, você vai ver lá a lista das bênçãos e das maldições. E quando a gente lê a lista das maldições, é assim, todo tipo de ruína, seja na vida espiritual, seja na vida emocional, seja na vida material, ou seja, espírito, alma e corpo, vivendo todo tipo de ruína. E a palavra nos garante que Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Jesus Cristo nos redimiu da maldição da lei, para que em Cristo Jesus nós recebêssemos a bênção de Abraão, nos tornássemos herdeiros com Cristo Jesus
das promessas. Ah, amados, isso é glorioso demais. Muitas vezes nós levamos a nossa vida sem considerar a plenitude da obra de Cristo Jesus. Amados, é Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. É Cristo quem nos dá vida e vida abundante. É Cristo que tem a cura que nós precisamos. É Cristo que tem a libertação que nós precisamos. É Cristo Jesus. Em Cristo nós podemos desfrutar de uma vida abundante. Ah, amados, que eu e você nós possamos crer nisso, possamos alimentar a consciência da presença vivificadora do Espírito Santo em nós todos os dias da nossa vida. Se você está enfrentando ruínas, seja em qualquer área da sua vida, comece a depositar a sua fé e a ter consciência do que Cristo Jesus fez por você. Ah, amado, se você vive prisioneiro de alguma prática pecaminosa, comece a alimentar a consciência de Cristo, da obra de Cristo. É assim que você vai vencer, é assim que você vai viver a liberdade que Cristo já conquistou. Cristo já conquistou libertação, Cristo já conquistou redenção, Cristo já conquistou tudo o que nós precisamos. O que nós precisamos é crer e aumentar a nossa consciência disso. Muitas vezes nós alimentamos a consciência do pecado, a consciência da ruína, a consciência da enfermidade, a consciência das doenças que nos assolam, ao invés de alimentarmos a consciência de Cristo, a consciência do que Cristo fez, a consciência do que Cristo é, a consciência da obra redentora que Cristo Jesus realizou. Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas feridas nós fomos curados. Ah, amados, que eu e você nós aumentemos a consciência de Cristo. Que eu e você nós alimentemos em nosso coração e em nossa mente aquilo que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Quantas vezes nós aceitamos, acatamos todo tipo de diagnóstico humano contra a nossa vida, mas rejeitamos o diagnóstico de Deus? O diagnóstico de Deus é que Cristo Jesus já nos redimiu da maldição da lei. O diagnóstico de Deus é que pelo Espírito, pela lei do Espírito de vida, nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. O diagnóstico de Deus para mim e para você é que em Cristo Jesus nós recebemos a bênção de Abraão para sermos abençoados e abençoadores. Essa é a vontade de Deus para nós, amados. Mas para que nós vivamos isso, desfrutemos isso, porque nós vimos aqui na leitura do texto de Gálatas, a lei ela não é baseada na fé. Ou seja, a lei enfatiza a meritocracia, eu tenho que ter um mérito para conseguir algo. A lei enfatiza a justiça própria, por intermédio do que eu faço, das minhas obras. E a lei não é baseada na fé, mas a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Ninguém é justificado diante de Deus por meio da lei, é por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. E é quando nós entendemos isso e permanecemos na suficiência de Cristo Jesus, é que nós começamos a desfrutar dessa liberdade. O Senhor já nos libertou de toda maldição. Em Cristo Jesus nós somos livres da maldição. Podemos viver uma vida extraordinária, gloriosa, livres do domínio do pecado. Podemos viver uma vida de cura, de restauração, seja na nossa vida física, seja na nossa vida emocional, na nossa alma. Podemos e devemos viver isso porque Cristo Jesus já conquistou isso para nós. Ah, amados, muitas vezes nós nos deixamos levar por aquilo que nós vemos, por aquilo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar, mas a fé, nós sabemos muito bem lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a fé é a certeza de coisas que nós não conseguimos ver, é a convicção de coisas que nós não conseguimos ver. Ah, amados, e é assim que nós precisamos viver. Muitas vezes nós damos mais valor para o diagnóstico daquela enfermidade que está sobre nós do que o diagnóstico da palavra de Deus, que em Cristo nós recebemos cura. Ah, Catiane, então por que que algumas pessoas não são curadas e elas morrem? Sabe, muitas vezes nós nos deixamos levar pelos questionamentos. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê.
Quantos homens e mulheres piedosos, dedicados ao Senhor, enfrentam uma enfermidade e morrem? Eu não sei. Agora, o que a palavra de Deus me diz é que o Senhor levou, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas feridas nós fomos curados. A gente sempre prefere dar vazão para os questionamentos, a gente sempre prefere dar valor para os diagnósticos humanos do que para o diagnóstico de Deus. Ah, mas eu não sei o que você está enfrentando hoje. Eu não sei se é uma enfermidade física, se é uma enfermidade emocional. Eu não sei se você está prisioneiro de uma prática pecaminosa. Eu não sei o que está acontecendo com você. Mas a verdade de Deus para você é que em Cristo Jesus, Ele já te redimiu da maldição da lei. Em Cristo Jesus, você é livre para viver as bênçãos de Deus para a tua vida. Você só precisa crer. Só precisa crer, só precisa confiar na suficiência de Cristo Jesus. Que eu e você, amados, nós possamos alimentar a nossa fé, alimentar o nosso coração, a nossa mente com as verdades da palavra de Deus. Nós temos vivido um mundo que tem uma explicação natural para todas as coisas. Nós vivemos um mundo assim, que tem explicação natural para todas as coisas. Mas nós precisamos dar valor para a sabedoria de Deus, para a palavra de Deus. Que eu e você aumentemos a nossa consciência da presença de Cristo Jesus por meio do seu Espírito. Veja que incrível isso, amados, ali no versículo 14, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, ou seja, a todas as pessoas, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O Senhor deseja que eu e você vivamos liderados e governados pelo Espírito Santo e vivificados pelo Espírito Santo. Quando nós lemos em Romanos capítulo 8, nós vimos ali pela lei do Espírito de vida, nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Se você ler Romanos capítulo 8 inteiro, você vai ver quanta coisa maravilhosa o Senhor conquistou para nós. E ali no versículo 11 diz que se o Espírito de Cristo, ele vive em nós, ele vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Ele tem o poder, a capacidade de vivificar até mesmo esse corpo, que é um corpo destinado à morte. Esse corpo aqui não herdará o reino dos céus. Precisa ser um corpo transformado, glorificado, revestido com a glória de Deus. Mas enquanto estamos vivendo aqui nessa terra, Romanos 8:11 nos garante que até mesmo esse corpo, ele pode e ele é vivificado pelo poder do Espírito Santo. Amados, essa é a vida gloriosa que Cristo Jesus conquistou para mim e para você. Que eu e você possamos alimentar essa consciência, que eu e você possamos alimentar o nosso coração e a nossa mente com as verdades de Deus e nos mantermos firmes em fé na suficiência de Cristo. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, não importa se algo que você está enfrentando hoje é consequência de erros seus, receba a misericórdia do Senhor sobre a tua vida e receba a liderança e o poder do Espírito Santo sobre você. O que tem sobre você é a bênção de Abraão. O que tem sobre a tua vida é para que você seja uma bênção e seja abençoador. Essa é a promessa e a verdade de Deus para nós. É a realidade em Cristo Jesus. Nós só precisamos acessar tudo isso pela fé, crendo, nos sujeitando a Deus, porque crer em Deus é nos sujeitar a Ele, é nos render a Ele, é deixar que o Espírito Santo flua em nós, sobre nós, nos guiando, nos direcionando, nos corrigindo, nos alinhando, nos impulsionando, nos consolando. Nós temos o Espírito Santo vivificador. Ele habita em nós, está em nós todos os dias da nossa vida. Essa é a verdade, a realidade em Cristo Jesus, amados. É em Cristo, não é fora de Cristo. Muitas vezes nós deixamos de viver isso porque nos colocamos fora desse caminho. Quando começamos a achar que é na força do nosso braço, que é na nossa capacidade própria, que é do nosso jeito, que é na sabedoria do mundo, nós vamos saindo do lugar da bênção, que é Cristo Jesus. Agora, quando nós permanecemos em fé, ou seja, permanecemos no lugar da bênção, qual é o lugar da bênção? Em Cristo. Em Cristo somos abençoados. É em Cristo. Esse é o lugar onde precisamos permanecer.
E é pela fé, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, não é, amados. É pelo poder do Espírito, é pelo poder de Deus. E aí nós precisamos simplesmente o que nos render e permanecer nesse lugar. Permanecemos crendo, alimentando essa consciência da presença e do poder do Espírito Santo, alimentando essa verdade de que Cristo Jesus já nos redimiu da maldição da lei. Amados, que eu e você, nós possamos viver assim, colocar em prática essa vida todos os dias, sabe, na nossa rotina diária, quando começarmos a enfrentar conflitos e confusão e ficarmos ansiosos e preocupados, ei, eu preciso voltar para o lugar da bênção. O lugar da bênção é um lugar de paz, é Cristo Jesus, é um lugar de alegria, de satisfação, de prosperidade, de cura, de redenção. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a pensar na tua palavra, ajuda-me a meditar nas tuas verdades, ajuda-me a permanecer em ti, confiando completamente no Senhor, que o Senhor é o líder da minha vida, que o Senhor é o pastor da minha alma, que o Senhor é quem me cura, quem me restaura, quem me liberta. Ajuda-me a permanecer aqui, Senhor. E o Espírito Santo nos ajuda, amados. Ele é o nosso maior ajudador. Que eu e você nós possamos viver nessa consciência. Já somos livres de toda maldição em Cristo Jesus. Que nós possamos, pela fé, permanecer em Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensino. Obrigada porque a sua obra é uma obra completa de redenção. O Senhor já nos redimiu da maldição da lei. O Senhor já nos redimiu. O Senhor é aquele que nos libertou. Por meio do teu Espírito, nós somos livres para viver a vida completa que o Senhor conquistou para nós. Em Cristo Jesus, nós recebemos todas as bênçãos de Abraão, nós recebemos tudo aquilo que foi prometido lá em Abraão, sobre sermos prósperos espiritualmente, na nossa alma, no nosso físico. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Essa é a realidade em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante, que eu e os meus irmãos entendamos isso, que nós não sejamos retidos pelos desafios, pelos obstáculos, pelos problemas que surgem na nossa caminhada. Pelo contrário, que os problemas, que as situações adversas nos impulsionem para crermos ainda mais no Senhor Jesus. Assim como Abraão tinha um empecilho, ele já estava velho, a sua esposa era estéril, mas ele creu na promessa do Senhor e ele viveu a cura do Senhor na vida da sua esposa. A sua esposa teve um filho, mesmo sendo mesmo não tendo condições de ter um filho, mesmo sendo estéril, ela viveu a cura do Senhor, o poder vivificador do teu Espírito, e eles viveram a promessa do Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos sejamos encorajados assim, com essa fé, com essa confiança, ainda que os nossos olhos naturais enxerguem coisas contrárias, ainda que os nossos olhos naturais enxerguem um diagnóstico de uma enfermidade, ainda que os nossos olhos naturais enxerguem uma vida financeira em ruína, ainda que os nossos olhos naturais enxerguem uma família desestruturada, que nós possamos crer na suficiência de Cristo Jesus para aplanar todas as coisas, para liberar cura, redenção, perdão, restauração, libertação, que eu e os meus irmãos dependamos completamente do Senhor, que nós aumentemos a nossa consciência, nos ajuda nisso, Espírito Santo, aumentar a nossa consciência do seu poder e da sua presença todos os dias na nossa vida, nos ajuda nisso. Nós queremos viver a vida gloriosa que o Senhor tem para nós. Queremos, assim como Abraão, sermos abençoados e abençoadores. Queremos receber tudo que o Senhor tem para nós, para sermos instrumentos que liberam toda essa vida, toda essa bênção. Pai, nós queremos viver assim, para a sua glória, para o louvor e honra do seu nome, Jesus, para que todos saibam que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, que Jesus é o nosso Deus. Nós queremos isso, Senhor. Queremos que a nossa vida seja para a sua glória. E sabemos que quando vivemos toda a liberdade que o Senhor já conquistou para nós, toda a abundância que o Senhor já conquistou para nós, quem é honrado, glorificado é o Senhor. É o Senhor. Pai, nos ajuda nisso. Nos ajuda. Nós queremos viver em fé na suficiência de Cristo Jesus. Queremos viver
tudo que o Senhor já conquistou para nós, para que sejamos sempre instrumentos de bênção enquanto estivermos aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.